Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Este é o nosso culto de celebração, de adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. Seja muito bem-vindo, é muito bom estar com você nesta hora, participando deste momento de culto ao Senhor. Como foi o seu domingo? Foi um bom domingo? Você passou bem essas horas que nos antecedem agora? Espero que tudo tenha corrido bem, que você tenha passado um domingo bom e agradável juntamente com a sua família. Na noite de hoje vamos ter música, vamos ter momentos de oração, vamos ter a palavra do Senhor. Estamos na sequência do estudo expositivo da carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 4. Na última quarta-feira iniciamos o capítulo 4 e Deus pôde falar ao nosso coração de uma maneira muito especial, mostrando o quanto a nossa vida precisa dar evidência, sinais de mudança em Jesus Cristo o Senhor. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4 a partir do verso 25, que enfatiza aquilo que é necessário demonstrar em nossa vida para que Jesus Cristo fique em evidência e, portanto, tenhamos um bom testemunho em meio àqueles que vivem conosco. Houve uma ocasião em que o Senhor Jesus foi procurado por um homem religioso, muito religioso, e ele tinha uma pergunta no seu coração. Jesus, que vê o coração, antes que ele fizesse a pergunta, Jesus já deu a resposta. Jesus falou o que era necessário. Este encontro, esta entrevista, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 a 3. E eu chamo a sua atenção para essa leitura, para esse texto bíblico que dá base assim ao culto e abre esse momento de adoração, de celebração ao Senhor. Diz assim João, capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus mostra com clareza que só podemos chegar à presença de Deus, só podemos ingressar no reino de Deus se nascermos de novo. Não um novo nascimento físico, mas um novo nascimento espiritual, resultado do nosso encontro com Jesus Cristo, resultado do nosso encontro transformador com o Senhor Jesus, que muda a direção dos nossos caminhos, que muda o nosso caminho e nos faz entrar no caminho do Senhor. Nossa oração, nosso desejo é que você, na noite de hoje, possa acolher Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, possa entregar a sua vida, seu hoje, seu amanhã e sua eternidade na presença do Senhor e dessa maneira experimentar o novo nascimento que só Jesus Cristo pode proporcionar. Novo nascimento este que nos leva à presença eterna do Senhor, o nosso Deus.
Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Pai que nos abençoe e fale ao nosso coração ao longo dessa noite? Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este momento de culto e de adoração. Fala aos nossos corações por meio das músicas, das leituras bíblicas, da Tua palavra anunciada daqui a pouco. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, falar aos corações e assim estender a Tua graça salvadora, promovendo o novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, agradecer, pedir por aqueles que precisam, ó Deus, encontrar a salvação em Cristo Jesus. Salva vidas nessa noite. Cura aqueles que enfermos da alma ou do corpo precisam da Tua ajuda nesta hora. Ó Deus amado, liberta aqueles que oprimidos precisam ser libertos, ter as correntes quebradas e assim possam chegar à presença do Senhor. Liberta vidas nessa noite também. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levando minhas mãos no santuário, para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés prostrado a Deus, eu quero te servir como que sou, como adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés prostrado a Deus, eu quero te servir como que sou, como adorador. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés prostrado a Deus, eu quero te servir como que sou, como adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés prostrado a Deus, eu quero te servir como que sou, como adorador. Esta canção é só para ti. Deus vos guarde pelo seu poder,
protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Assim lemos em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estavam perto e até os confins da terra. Nesta visão, o pastor Fanini transformou o púlpito da primeira Igreja Batista de Niterói numa tribuna, através da qual pôde anunciar o Evangelho em todos os lugares do Brasil e em várias partes do mundo, realizando cruzadas evangelísticas que conduziram, por meio da graça do Senhor Jesus, milhares e milhares de pessoas em nossa terra e em vários outros países até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Instituto Nilson Fanini, portanto, nasce à luz deste ideal, com o propósito de anunciar Jesus Cristo a todos os povos e nações, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta e cura, levando assim a nova vida aos corações que conhecem o doce Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o Instituto Nilson Fanini hoje realiza este trabalho, dá continuidade a esta obra evangelística e missionária, aonde estamos e até os confins da terra. Há 52 anos nascia o programa Reencontro, idealizado e apresentado pelo pastor Nilson do Amaral Fanini. Ao longo de 52 anos, este programa tem anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação por meio do Senhor Jesus, a manifestação da graça salvadora, manifesta pelo amor do Senhor, o nosso Deus, a todo aquele que crê. O programa é apresentado todos os domingos, das 7h30 às 8 horas da manhã, pela TV Brasil 1 e pela TV Brasil 2, do Sistema EBC, Empresa Brasileira de Comunicação do Governo Federal. É uma ótima oportunidade para chegarmos àqueles que estão perto e àqueles que estão longe. Pela internet, o programa pode ser assistido também pela TV Web das TVs Brasil 1 e 2 e também pelo YouTube, pelo canal do Instituto Nilson Fanini, onde você pode encontrar e assistir todos os programas Reencontro. Que Deus possa continuar usando esse ministério da televisão para que muitas pessoas, em todos os lugares e até os confins da terra, possam encontrar Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Sim, Senhor, essa é a nossa resposta a Ti, a resposta da nossa geração. Queremos viver por Ti. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Eu quero viver por Ti, Jesus, por causa do Teu glorioso nome. Não me envergonharei de proclamar Jesus. Eu quero viver por Ti, Jesus, por causa do Teu glorioso nome. Não me envergonharei de proclamar Jesus, meu Salvador. Meu Salvador, render a Ti meu caminhar, a cada dia me entregar em Teu altar, então viver, levando a minha
minha cruz, render a ti meu caminhar, a cada dia me entregar em teu altar, então viver levando a minha cruz. Eu quero viver por ti, Jesus, por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus. Eu quero viver por ti, Jesus, por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus, meu Salvador. Se no mundo eu passar por muitas aflições, jamais retrocederei. Se a morte eu tiver que enfrentar, bem alto bradarei, somente por Cristo eu viverei. Somente por ti, Senhor. Eu quero viver por ti, Jesus, por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus. Eu quero viver por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus. Eu quero viver por ti, Jesus, por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei jamais. Jesus, eu quero viver por ti, Jesus, por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus. Eu quero viver o teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus. Eu quero viver por ti, Jesus, por causa do teu glorioso nome, não me envergonharei de proclamar Jesus, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Aplauda o Senhor. Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra, com a participação da igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Por sua graça e
As evidências da nova vida, parte 2. As evidências da nova vida, parte 2. O apóstolo Paulo, a partir do verso 17 do capítulo 4 de Efésios, procura mostrar com bastante ênfase que a vida cristã se traduz não por meras palavras, mas por uma vida verdadeiramente transformada. E esta vida verdadeiramente transformada dá evidências na sua forma de viver, no seu cotidiano, na sua prática diária, o que é percebido não apenas pela própria pessoa transformada por Cristo, mas sobretudo por aqueles que estão ao seu redor, seja na igreja, seja no ambiente externo, no dia a dia, no cotidiano. A vida cristã, portanto, é marcada por ser uma nova criação, por ser um novo momento, uma nova realidade. Paulo, desde o início, está marcando essa situação, está marcando muito bem este contraste ao dizer antes e agora. Ao dizer, antes estávamos mortos e agora vivos, antes não estávamos com Deus, mas agora estamos com Deus, e por aí vai, mostrando com clareza esses dois momentos da vida, antes e depois da presença do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, então, depois de tratar, num primeiro momento, sobre algumas evidências que marcam, que apontam a nova vida em Cristo, ele passa a pontuar com bastante clareza situações, marcas, características, situações do dia a dia, situações práticas para que os efésios pudessem refletir e entender melhor o que ele estava desejando dizer por evangelho prático, por evangelho que se traduz na vida, por evangelho que é revelado nas ações, nas práticas cotidianas. Então eu quero chamar a sua atenção, portanto, na continuidade desta série expositiva sobre a carta de Efésios, quero chamar a sua atenção, portanto, para o texto capítulo 4, a partir do verso 25. Um texto muito prático, muito direto, muito gostoso de se ler, de se ouvir, mas muito importante na sua interpretação e aplicação em nossa vida, em nosso dia a dia. Vamos ao texto? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, a partir do verso 25. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária, para boa, necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Que texto bom, que texto agradável, que texto gostoso de ler, mas que texto difícil também na sua aplicação, pois ele nos chama a algumas atitudes que são fundamentais e que evidenciam de uma maneira muito clara a nova vida em Cristo ou não. Paulo então começa essa sessão dizendo: abandonai a mentira. Por isso, abandonai a mentira. Se você é uma nova criatura, se você tem um novo nascimento em Jesus, se a sua vida é nova em Cristo, então, ele escrevendo aos Efésios e a nós, ele diz, então, se é assim, então, abandonem a mentira. Abandonem a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Mentira e verdade. Aqui, a mentira, todo engano, toda trapaça deve ser deixada de lado. Esta é a orientação da palavra do Senhor.
Jesus, lá em João 8,44, ele nos traz um alerta muito sério, que muitas vezes é deixado, esquecido, não é considerado. Quando o Senhor Jesus fala sobre quem é o pai da mentira, e Jesus dá nome aos bois, e ele deixa claro, o pai da mentira é o diabo, aquele que acusa, aquele que separa, aquele que causa divergências, dificuldades, ele é o pai da mentira. Toda mentira causa confusão, toda mentira causa engano, trapassa, gera áreas fechadas, áreas proibidas na vida e áreas que precisam ser defendidas com novas mentiras, que vão se tornando um emaranhado muito sério, muito grave, de situações que não são verdadeiras, que são enganosas, que envolvem outras pessoas, que causam confusão, causam divisão, causam tristeza também. É exatamente por isso que lá em Apocalipse 22 também deixa claro que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 15, portanto, nos fala sobre isso. Devemos, então, deixar de lado a mentira. Há algumas pessoas que são defensores da mentirinha, não é isso? Tem pessoas que dizem, uma mentirinhazinha, né? Isso não vai fazer mal a ninguém. Toda mentira causa algum mal. Isso não causa mal a alguém, causa mal à nossa relação com Deus, a nossa relação com o Senhor. A verdade, no entanto, nunca traz dificuldade. Quando andamos na verdade, não temos dificuldades, não temos o que esconder, não temos o que ocultar. Podemos andar com tranquilidade quando andamos na verdade. Deixai, abandonai a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Segunda coisa que Paulo fala no verso 26. Quando sentirdes raiva, não pequeis. Quando sentirdes raiva, não pequeis. É interessante que Paulo não está dizendo assim, não sintam raiva. O crente não sente raiva, não é isso? Ele poderia dizer isso. Às vezes nós queremos idealizar a vida cristã de uma tal maneira que achamos que o cristão é assim uma espécie de super-herói, acima de determinados sentimentos. Paulo está dizendo aqui que o cristão sente raiva sim, né? Sente raiva. Mas ele diz aqui como devemos nos comportar diante dessa raiva. Quando sentirmos raiva, não devemos pecar. Existem dois tipos de raiva. Uma raiva justa e uma raiva injusta. Uma raiva devida e uma raiva indevida. A raiva justa, o aborrecimento é justo, a chateação é justa, é quando estamos diante de injustiças verdadeiras, é quando estamos diante de situações ofensivas ao próximo, é quando estamos diante de desigualdades que fazem mal às pessoas, que levam pessoas a uma vida imprópria, uma vida indigna. Deve sempre causar raiva em nosso coração quando vemos um desequilíbrio social, uma desigualdade social que leva poucos a terem muito e muitos a terem praticamente nada. Isso não pode ser tolerado pelo coração do cristão. Isso deve revoltar o nosso coração. Deve revoltar o nosso coração todo tipo de injustiça cometida contra pessoas inocentes. Isso deve sempre mexer, indignar o nosso coração. Mas existe também a raiva injusta. É quando nós estabelecemos o nosso próprio padrão e queremos que todos respondam ao nosso próprio padrão. Quando nós colocamos a nossa própria vontade, o nosso próprio padrão, aquilo que nós achamos que todos devem fazer porque achamos que é o melhor. E muitas vezes até está contra a própria palavra de Deus. E aí ficamos com raiva, ficamos chateados, ficamos irados. Às vezes por uma ofensa, é verdade. Às vezes por alguma situação que acontece nos relacionamentos também nos levam à raiva. É a raiva ocasional de uma situação ocorrida, de um problema, de uma palavra que ouvimos, enfim. A raiva, portanto,
impossível ao ser humano. Somos seres humanos e por isso estamos sujeitos a sentimentos e um deles é a raiva. Paulo não está excluindo isso da realidade, mas ele diz assim, sintam a raiva. Quando vocês sentirem raiva, então tomem cuidado, não pequem. E ele dá uma orientação, não conservem a vossa raiva até o pôr do sol. Paulo está dizendo, em outras palavras, não guarde a raiva no seu coração. Não acalente a raiva no seu coração, não cultive a raiva no seu coração. Sabe por quê? Porque quanto mais nós a alimentamos, mais ela cresce. E mais ela toma conta de nossa vida, e mais ela transpira de nós. Não conseguimos guardar a raiva para nós mesmos, ao contrário, compartilhamos isso com outros, né? Com pessoas que estão ao nosso redor. É próprio, infelizmente, do ser humano buscar aliados, né, para as suas próprias ideias, para os seus próprios pensamentos. Contaminamos outros com a raiva e aquilo que poderia ser resolvido, aquilo que poderia ser solucionado, aquela questão que poderia ser superada, ela acaba contaminando, contagiando outros, envolvendo outras pessoas, aumentando o problema, aumentando a dificuldade. Não guarde a raiva até o pôr do sol. Mas ele diz mais, não deis lugar ao diabo. O diabo adora um coração que está ferido, um coração que está machucado, um coração que está com raiva. Ele chega perto, ele começa a sugerir, ele liga para fulano, né? Conta isso para Beltrano, eu não deixaria isso barato, eu não levaria isso para casa, eu resolveria dessa maneira aqui. É isso mesmo, bateu, levou, faz, é isso mesmo, arruma um barraco, chuta o pau da barraca e por aí vai. O diabo adora quando o coração raivoso está acumulando essa raiva e não está zelando, não está cuidando de sua vida diante do Senhor. Paulo diz, olha, se vocês sentirem raiva, não pequem. O sentir a raiva não é o problema é o que fazemos com ela. E Paulo então está dizendo, tome cuidado, não guarde, não cultive e muito menos, não dê lugar ao diabo quando o seu coração estiver com raiva. Ele diz mais, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que trapaceava, não faça mais isso. Aquele que era corrupto, não seja mais corrupto. Aquele que defraudava o próximo, não faça mais isso. Não roube no salário, não roube do governo, não roube do dízimo do Senhor, não esteja roubando aquilo que é devido ao seu próximo, não roube o troco da compra, não roube no negócio que você está fazendo, na venda que você está fazendo. Não roube, não viva mais de uma forma indevida, não viva mais de uma forma que não seja honesta. É um chamado à integridade. O crente em Cristo Jesus, a nova criatura em Cristo Jesus, vive de uma forma íntegra, se dedica não a trapaças, não a enrolos, mas ele se dedica ao trabalho sério, ao trabalho honesto, ao trabalho que honra o nome do Senhor. É o trabalho que Deus faz com que haja prosperidade, crescimento, e por isso é possível então abençoar, isto é, repartir com quem está passando necessidade. Temos, portanto, a condição, temos a consciência tranquila de abençoar o nosso próximo com o nosso dinheiro honesto. E não com um dinheiro desonesto, com um dinheiro sujo. Querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo neste momento, a ordem do Senhor é: aquele que roubava, não roube mais. Lamentavelmente, vivemos um país, uma sociedade, uma cultura que está sendo tomada pela desonestidade. Roubar passa a ser a ordem geral. Temos governadores, políticos, empresários sendo presos, processados depois de roubarem, de defraudarem, de desviarem dinheiro. Mas isso não se dá apenas nas escalas maiores, mas se dá também no dia a dia. E é exatamente por isso que o cristão deve dar o bom exemplo, o exemplo de integridade, como nos manda a palavra do Senhor. Aquele que roubava, não roube mais.
Mas Paulo vai um pouco mais além e ele diz assim no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Sapros é o termo que Paulo usa. Sapros é o mesmo que palavra torpe, sapros é o mesmo que palavra indecente, sapros é o mesmo que palavra suja, sapros é o mesmo que palavra que seja podre. Existem bocas, e lamentavelmente, bocas de alguns que se declaram cristãos, cujas palavras são podres, as palavras são indecentes, as palavras são pesadas, as palavras são ruins de serem ouvidas. Muitos cristãos hoje têm usado um vocabulário chulo, um vocabulário sujo, expressões indevidas. Creio que como cristãos e também, sobretudo como cristão, mas também como pessoas educadas, como pessoas que são dignas, devemos usar palavras que sejam adequadas ao ambiente em que nós estamos, às pessoas com as quais nós estamos. O uso do palavrão deprecia a comunicação de uma maneira muito séria. O uso de palavras sujas deprecia aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos dizendo. Tá certo, você não precisa andar com o dicionário debaixo do braço e usar palavras escolhidas dentro do dicionário das mais difíceis, mas o nosso linguajar, o linguajar do cristão, precisa ser um linguajar adequado, um linguajar que responda à nossa própria educação e também à nossa postura como cristãos. Palavras que construam, não apenas no campo da indecência, da imoralidade, dos palavrões ou das palavras chulas, mas palavras podres também no sentido de palavras que causam divisão. Palavras que destruam, palavras que levem pessoas para baixo, palavras de desânimo, palavras de desapontamento, de desaprovação indevida, palavras que coloquem pessoas para baixo, ao invés de erguê-las e levá-las para adiante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Jesus já ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa boca se enche daquilo que está dentro de nós, do nosso próprio coração. E é por isso que algumas pessoas são pegas, muitas vezes, em atos falhos, não é isso? Diz uma coisa que não era para ser dita e tenta consertar, mas é porque lá o seu coração está imerso naquilo que ela acabou de falar e não conseguiu segurar. Há um velho ditado que diz que em boca fechada não entra mosquito. Se você não tem nada de bom para dizer, se você não tem comentário bom para fazer, então feche a sua boca. Feche a sua boca, mantenha a sua boca fechada. Se você não tem uma palavra de incentivo, de entusiasmo, de ânimo para levantar o seu próximo, então mantenha a sua boca fechada. Tranque a sua boca se você não tem coisas boas para dizer. Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que só devem sair palavras que sejam boas, necessárias para a edificação, a fim de que transmita graça a todos aqueles que ouvem. Isso é que todos aqueles que ouvem se sintam bem, se sintam felizes com aquilo que estão ouvindo. E diz mais o apóstolo Paulo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo de Deus habita em seu coração, é fundamental viver de acordo com a presença do Espírito Santo de Deus. Se vivermos de uma forma contrária, se vivermos de uma forma que seja oposta à orientada pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus se entristece, vai se apagando na vida e no coração. O crente deve viver, precisa viver uma vida coerente com a sua nova condição de filho de Deus e de alguém que guarda dentro de si o Espírito Santo, o selo de Deus da nossa salvação. Mas o verso 31 abre uma série de situações que o apóstolo Paulo apenas pontua, mas que são fundamentais para a nossa caminhada.
Paulo então diz assim, que além dessas coisas, há uma série de outros que precisam ser observados. Ele diz assim, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Paulo então dispara, né, uma série de situações muito comuns, né, em nosso dia a dia, infelizmente. Ele diz assim, toda amargura deve ser retirada. A amargura aqui é o espírito ressentido, né? Aquela pessoa que está com o seu espírito sempre amargurado, sempre azedo, né? Sempre ressentido com as coisas, né? Aquela pessoa que chega no ambiente já de cara fechada, olhando para todos os lados, buscando a quem possa tragar, né? A quem possa contaminar, a quem possa machucar e ferir. Querido, esse espírito deve ser retirado do nosso meio, toda a amargura deve ser retirada. Temos motivos de sobra para vivermos felizes em Cristo Jesus, o Senhor. Não que não tenhamos lutas, mas essas lutas não podem transformar a nossa vida em uma vida amarga, em uma vida ressentida permanentemente. Toda a cólera deve ser retirada do meio de nós. A cólera é a fúria, né? Tem pessoas que têm verdadeiros ataques de fúria quando são contrariadas, quando alguma coisa não sai do jeito que ela gosta, quando não está do jeito que ela gosta, ela tem ataques de fúria, né? Ataques de cólera, né? Fazem coisas, perdem o controle. E aí, para amenizar, muitas pessoas dizem, não, fulano é esse mesmo, porque ele tem pavio curto, né? Pavio curto. Ora, quem tem pavio curto deve se colocar no altar de Deus e pedir que o Senhor dê a ele pavio da nova criatura. Um pavio da nova criatura. Não é admissível crente de pavio curto, cristão de pavio curto, né? Que se aborrece com tudo, né? Que fica furioso com tudo. Isso é um mau sinal. É um sinal de que alguma coisa está errada na vida, alguma coisa está errada e que talvez não tenha ocorrido a verdadeira transformação por meio de Cristo Jesus. Toda cólera deve ser retirada, toda a fúria, a ira descontrolada deve ser deixada de lado. Na sequência ele fala da ira, a hostilidade. Há pessoas que são hostis, né? Naturalmente hostis. Tem sempre alguma coisa para afastar o outro. Parece assim um porco-espinho, né? E coitado do porco-espinho, né? Porque ele é assim, né? É porque é assim, né? E não pode ser mudado, não pode ser transformado. Mas o crente pode, né? O crente porco-espinho pode ser transformado sim pelo Espírito Santo de Deus. Permanecer como tal é um contrassenso, permanecer como tal é evidência de que transformação ainda não aconteceu. Pessoas hostis, sempre armadas, sempre prontas para ferir o outro. Isso não é o testemunho esperado daquele que segue a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Deve ser retirado. Paulo fala de gritaria. Gritaria é agressividade, não é isso? Já experimentou conversar com aquela pessoa que gosta de uma gritaria, né? No sentido comum, aí no sentido popular, que gosta de um barraco, né? Tudo é motivo, né, para falar alto, para gritar, para fazer grandes gestos ensaiados, palavras, enfim. Pessoas que por qualquer motivo logo batem na mesa, né, e dizem assim, eu sou muito franco, vou falar, né, e começa a despejar uma série de agressões, uma série de palavras feias, fora do contexto, a título de transparência, a título de franqueza, mas na realidade falta de educação, falta de controle, agressividade. Isso não é compatível com o espírito do cristão, não é compatível com a nova vida em Cristo Jesus. Toda a blasfêmia deve ser retirada também. A blasfêmia aqui nesse contexto é a difamação. É a difamação, pessoas que gostam de falar mal do outro, pessoas que gostam de colocar coisas na conta do outro. Estou tentando evitar aquele termo tão feio, tão desagradável, que é a fofoca, não é isso? Gostam de falar mal dos outros, difamar, blasfemar a respeito da vida alheia. Tem que ser retirado do meio cristão. Isso é um péssimo testemunho. É um exemplo inequívoco de que a vida ainda precisa ser transformada pelo Senhor. E Paulo completa dizendo assim, bem como toda a maldade,
todas as palavras maliciosas, todos os atos maliciosos, tudo aquilo que aponta para a maldade deve ser afastado. E ele então diz assim, tudo isso precisa ser eliminado. Não é melhorado, mais ou menos, não, é eliminado do vosso meio. Querido irmão, querida irmã, tais coisas não podem ser toleradas em nosso meio. Muitas pessoas estão tão preocupadas, né, com aquilo que se chama de pecados morais, não é isso? Pecados relacionados à sexualidade, pecados relacionados a coisas visíveis, não é isso? Mas nem todos estão preocupados com essas questões aqui. Nem todos estão preocupados em eliminar do nosso meio as pessoas que causam contenda, as pessoas que estão sempre agressivas, as pessoas que gostam de falar mal dos outros, as pessoas que estão sempre iradas, as pessoas que estão sempre amarguradas e falando sempre mal de tudo e de todos. Nem sempre consideramos isso como algo ruim. Muitas vezes falam assim, a pessoa é assim mesmo, né? A pessoa é desse jeito. Não, senhor, ela não é desse jeito, não. Ela ainda não foi transformada pelo Senhor. E isso não pode ser aceito, não pode ser tolerado no meio do cristão, porque é um mau testemunho. Depõe contra Cristo, contra a igreja, contra o próprio Evangelho. Mas Paulo, no capítulo 30, verso 32, ele conclui esta sessão dizendo assim, pelo contrário, ao invés de fazerem tudo isso, façam o que eu vou dizer agora. Ele diz assim, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, sede bondosos. A bondade vem de um coração transformado por Jesus, um coração que ama porque Cristo o amou primeiro. Um coração que é bondoso porque ele segue a lei de Cristo, e a lei de Cristo é a lei do amor. Mas é um coração também que tem compaixão, que entende e sente o que o outro sente, que consegue entender a realidade do outro, que consegue se colocar no lugar do outro, e por isso ele é bênção na vida das pessoas, porque ele não vê apenas o seu lado, mas ele consegue entender a outra pessoa e consegue, portanto, se colocar no lugar da outra pessoa. Age com bondade, age com compaixão, mas também diz assim, perdoando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Tem muitas pessoas que afirmam, não consigo perdoar, eu não tenho esse dom, né? Tem pessoas que falam isso, eu não tenho o dom de perdoar. Conversa fiada. Certo? Conversa fiada, porque o perdão é algo que nasce em nosso coração, primeiro, pela presença de Jesus em nosso coração. E aí nós entendemos o Calvário, entendemos a morte do Senhor Jesus, e entendemos que lá na cruz o Senhor estava promovendo o perdão de Deus para nós. E exatamente esse exemplo do Senhor Jesus e a realidade da presença do Senhor Jesus em nosso coração deve fazer com que o nosso coração se transforme em um coração perdoador. Então não fique fugindo, tá? Não fique fugindo, dizendo eu não tenho dom, eu não tenho jeito, eu não sou assim, faz parte de mim. Se faz parte de você não perdoar, então, querido, você ainda precisa passar pela cruz. Você ainda precisa ir a Jesus, você ainda precisa ser transformado pelo Senhor Jesus. Além de que o perdão é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou claro que devemos ser perdoadores. Lembra quando Pedro foi perguntar para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão? E ele já coloca um número além, ele diz assim, 7 vezes, porque a lei ordenava 3. Ele diz assim, 7, já querendo, dizer assim, já estou indo longe demais, tá bom? E Jesus diz assim, não está bom, você deve perdoar 70 vezes 7. É ordem de Jesus e é fruto da experiência nossa com o Senhor Jesus. Querido, a ordem do Senhor é não viver mais como viviam os gentios. É assim que ele fala na sessão anterior. E ele agora vai, daqui para frente também, nas próximas mensagens, vamos ver outros exemplos muito claros e práticos daquilo que deve caracterizar a nossa vida. Paulo, então, está dizendo como nós devemos viver e como deve ser a nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Uma ocasião, eu fui chamado, era pastor em Minas Gerais, e fui chamado por um irmão que me pediu para dar uma passadinha no escritório dele.
Eu fui até lá, né, para conversar com ele. Ele disse: pastor, eu tinha acabado de se decidir a Cristo, estava se preparando para o batismo, e ele disse assim: pastor, hoje aconteceu uma situação que já me era comum, né, no nosso negócio, no nosso ramo. Muitas vezes nós usamos, né, notas frias e tal, e são valores elevados pela atividade que ele realizava, eram valores elevados, enfim, mas era normal naquela praça essas coisas acontecerem. E ele disse: olha, hoje chegou aqui uma pessoa com quem eu sempre faço negócio e me propôs novamente esse negócio que eu já fiz outras vezes, que as pessoas fazem normalmente por aqui também, no valor, né, de algo em torno de um carro popular, né, que era o que me renderia só por eu emprestar uma nota fiscal para ele, só para eu ceder uma nota fiscal para ele. Como eu já fiz isso em outros momentos e como todo mundo faz, eu não vi problemas, né? Mas quando eu estava para preencher aquele documento, eu lembrei do seguinte: espera aí, eu sou uma nova criatura. Cristo agora habita em meu coração. Como eu posso fazer isso? E ele fechou o seu talão e disse assim para aquele homem: eu não posso fazer isso. E aquele homem não entendeu, disse: mas o que houve? Ele disse assim: eu antes fazia isso porque eu não era um cristão, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Isso não combina mais comigo. Isso não tem mais como fazer parte da minha vida. Eu sinto muito. E o rapaz falou assim: mas veja cá, veja só, olha o dinheiro que você vai perder. E diz assim: ou eu perco o dinheiro, ou eu perco a minha nova identidade, que é a identidade de um servo de Jesus Cristo. E aquele homem se foi. Querido, esta é a mudança que o Senhor Jesus faz. A mudança de caminho. É a mudança, é a transformação. Essa mudança já ocorreu em sua vida? Não mudanças cosméticas, né, e de aparência. Não, agora carrego uma Bíblia debaixo do braço. Não, agora eu ando de terno e gravata todos os dias. Até a praia eu vou de terno e gravata. Não, eu espalhei pelo meu carro vários adesivos, né? Coloco na minha casa música evangélica às alturas. Não, não é disso que estamos falando. Estamos falando do novo nascimento. Já houve um novo nascimento no seu coração, mudança de vida, transformação. Querido, querida, este é o momento para você olhar o seu coração e perguntar: realmente Cristo Jesus já faz parte da minha vida e há evidência disso? E se não há, é importante que você neste momento entregue a sua vida a Jesus e diga: Senhor, promove em mim o novo nascimento para que eu possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque quando o Senhor chega, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor faz as coisas velhas passarem e tudo se fazer novo. Mas nesse momento pedimos que o Senhor vá ao encontro dessa vida que está me assistindo agora e por meio do Teu Espírito possa trabalhar neste coração e mostrar se realmente houve ou não a transformação. Se houve a transformação em Cristo, o Senhor continue encorajando, incentivando e abençoando essa vida para que possa cada vez mais dar testemunho do Senhor. No entanto, se ainda há dúvida ou se ainda existem evidências de que a transformação em Cristo não aconteceu, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, esclarecer, ajudar a abençoar e conduzir essa vida a uma entrega plena, total a Cristo Jesus e a experiência do novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Ó Deus amado, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, ecoando em nossas vidas e que possamos viver ao longo desta nova semana, de fato, uma nova vida em Cristo Jesus por onde passarmos e aonde estivermos. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto desta noite. Meu desejo é que você tenha experimentado a presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus tenha falado profundamente ao seu coração, que você tenha feito uma avaliação à luz da orientação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. E se Jesus não estiver ainda presente em seu coração, que você nesta noite possa dizer para Jesus: Senhor, entre em meu coração, entre em minha vida, transforma a minha vida, muda, promove um novo nascimento em Cristo Jesus. Que você nessa noite
possa ser completamente transformada pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada, uma noite abençoada, de bom descanso, que amanhã você possa despertar em paz para a nova semana e uma semana na presença do Senhor, o nosso Deus. Eu quero orar por você. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, quero colocar em Tuas mãos esse meu irmão, minha irmã, essa pessoa querida que está nos acompanhando e assistindo neste momento. Que a Tua mão bondosa possa tocar nessa vida, dando a Deus graça, misericórdia, manifestando o Teu amor. Ó Deus amado, que o Senhor possa salvar vidas que neste momento precisam ser salvas pelo Senhor. Talvez vidas que estão sendo lembradas pelo meu irmão, pela minha irmã, pela pessoa que está me ouvindo nesta hora. Talvez a própria pessoa que está neste momento comigo, me assistindo, que o Senhor possa salvar, levando a graça salvadora de Jesus Cristo. Ó Deus amado, se há enfermos, que o Senhor possa curar em nome do Senhor Jesus. Que nenhuma enfermidade seja suficientemente forte para resistir à voz de comando do Senhor. Que nesta hora vidas sejam curadas para a glória do Teu nome. Mas também, ó Deus, liberta aqueles que estão oprimidos, acorrentados, aprisionados por prisões do inimigo de nossas almas. Que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa quebrar essas cadeias e possa, ó Deus, dar a liberdade em Cristo Jesus para essas vidas e corações. Ó Deus amado, toma esta vida que agora está aqui comigo, me acompanhando nesta oração. Toma essa vida pela mão, cuida, dirige em cada momento, ó Deus, dessa nova semana. Não deixe o diabo tocar nessa vida. Abençoa, guia, dirige, dá sabedoria em tudo que for necessário. Ó Deus amado, abençoa todo o rebanho da Igreja Memorial. Que o Senhor possa cuidar e abençoar, que o Senhor possa dar a tua direção. E não deixe o diabo tocar, na Igreja do Senhor Jesus. Fica conosco, abençoa-nos nessa semana. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.